Olá, aqui é o professor Roberto Monteiro, da disciplina de Desenho Técnico. E neste vídeo nós vamos fazer a preparação inicial para o desenho em AutoCAD. Vamos compreender como era feito o desenho técnico antes de existir o AutoCAD. Então nós vemos aqui que o trabalho era feito através do uso de instrumentos, aqui compasso, transferidor, lapiseira, pontas. Aqui temos o tecnígrafo, que é um instrumento que permite trabalhar com perpendicularismo e paralelismo, par de esquadros, régua, borracha e a folha numa prancheta, de modo que era assim que se trabalhava quando ainda não havia programas de computador para auxílio do desenho técnico. Porém, com o AutoCAD, nós vemos a sua utilidade na facilidade da construção dos desenhos, na diferenciação de traços, na simplicidade da edição, de correção de desenhos, se é necessário apagar alguma coisa ou acrescentar. Tudo isso o AutoCAD possibilita de maneira muito prática. Assim, para iniciar o trabalho, após ter instalado o programa no computador, localize o ícone do programa na sua área de trabalho e execute o programa, de modo que ele vai abrir uma tela que inicialmente vai ter essa apresentação, até chegar a uma outra tela em que vocês terão as opções iniciais. Aqui, no meu caso, já havia um arquivo guardado, por isso ele ficou disponível, mas para o início do nosso trabalho, nós devemos clicar onde a seta está indicando, que é Start Drawing, significa iniciar desenho. Então você vai clicar aqui e nós vamos entrar no ambiente do AutoCAD. Normalmente deve aparecer essa área de edição com as ferramentas que estão disponíveis acima, além de outras opções que aparecem aqui abaixo à direita. Porém, antes de qualquer coisa, vamos apenas observar algumas orientações sobre o uso do mouse. Veja que o mouse possui 3 botões. Temos o botão esquerdo, botão direito e o scroll. O AutoCAD possui uma particularidade que é diferente da maioria dos outros programas, em que, se você, por alguma distração, aperta um botão desses ou mantém ele apertado, normalmente em outros programas isso não chega a causar nenhum erro de edição. Porém, no AutoCAD é necessário ficar muito atento para não apertar sem necessidade nenhum dos botões. Normalmente o botão esquerdo é escolhido para ativar um comando, o botão direito muitas vezes é usado para fazer a seleção de alguma opção especial do comando, e o botão do meio, que é o rodízio, ou scroll, como eu já disse, ele tem uma função dupla. Se você girar o scroll, ele vai aumentar ou diminuir a visualização do desenho na tela. E se você aperta esse botão, mantém ele apertado e movimenta, você também movimenta a tela. Veja bem, ó, eu vou girar esse rodízio aqui para trás, ele diminui, ele aumenta. Se eu apertar o scroll, eu posso mover o desenho para qualquer posição. Com essas observações, vamos ficar atentos para só usar os botões esquerdo, direito ou scroll quando necessário. Qualquer ativação casual de um desses botões pode causar algum erro no desenho quando se utiliza principalmente comandos gráficos de edição. Para remover essa figura que eu coloquei aqui, basta selecionar. E como é que se seleciona no AutoCAD? Você leva o cursor para fora da figura, ou do desenho, se fosse o caso, aperta o botão esquerdo com um clique apenas, solta o botão esquerdo, traz o cursor até a outra extremidade fora da figura, aperta novamente o botão esquerdo só para dar um clique. Foi selecionado e então você pode apertar a tecla Delete, que está no teclado do computador. Vamos então agora observar que aqui na barra superior existem comandos gráficos como Line, Polyline, Circle, Arc. Esses comandos são usados para a maioria dos desenhos que nós fazemos. Principalmente o comando Line, que faz linhas, e o comando Circle, que faz círculos. Aqui temos ferramentas de formatação, que nós vamos usar mais adiante conforme a necessidade. Temos aqui comando para cotagem, edição de texto,
Aqui temos comando para diferenciação de linhas. Aqui temos a configuração do modo em que as linhas devem aparecer no desenho. E temos mais alguns outros comandos, mas de modo geral, vamos nos deter principalmente ao uso do comando line, alguma parte da formatação que é usada aqui. Vamos fazer a configuração do tipo de traço e a confirmação do uso desses traços. Aqui abaixo à direita temos algumas opções que devem estar ativadas. Vamos observar aqui quais são. A primeira delas aqui, que é o Grid Mode, ele mostra essa grade. Essa grade ajuda um pouco a visualizar a linearidade do traço, se está vertical ou horizontal, mas a opção que vai confirmar de fato se uma linha é horizontal ou vertical é a opção Ortho, essa daqui. Então é bom deixar essas duas ativadas. Verifique agora essa outra opção aqui, que é o chamado Object Snap. É uma ferramenta de precisão, ela tem uma configuração aqui ao lado, você vai clicar com o botão esquerdo e vai confirmar quais são as opções de precisão que você vai trabalhar. Normalmente usamos essas 6 aqui. Endpoint, que se refere à extremidade de uma linha. Midpoint, que seria o ponto médio. Center, se referindo a centro de arcos. Quadrante, que se refere aos setores de um arco. Intersection, que seria uma interseção de linhas. E perpendicular. Após confirmados, pode clicar aqui do lado de fora e sair da opção. Normalmente a gente deixa essa opção também ativada, que é o Hardware Acceleration, ou seja, a aceleração do hardware. E existe ainda mais uma opção que eu recomendo que seja ativada, que vocês vão encontrar aqui ao lado, onde tem aqui Customization. Aí você vai procurar aqui, olha, Line Weight. Essa opção aqui, quando eu clicar em cima, vai aparecer lá embaixo o ícone que se refere a ela. Eu vou clicar aqui fora. Aqui apareceu esse ícone. É interessante que ele esteja ativado para fazer a visualização da espessura do traço. Isso ajuda muito na hora de observar se há sobreposição, se as linhas estão com a espessura e o padrão corretos, e a própria qualidade do desenho se torna mais fácil de entender com o uso da opção Line Weight ativada. Porém, antes de iniciar o desenho, nós vamos fazer a chamada configuração de layers. O que significa isso? Aqui existe um ícone com as palavras Layer Properties. Significam propriedades de camadas. A palavra layer em inglês significa camada. E o que são essas camadas? A camada nada mais é do que a configuração de cada tipo de traço que vai ser usado. No mesmo desenho, você pode ter traço grosso, traço fino, linha tracejada, traço ponto, e para cada um desses tipos de linha há uma configuração específica, que é o que nós faremos agora. Veja que se eu apenas clicar aqui ao lado, o AutoCAD apresenta a chamada opção Default, que é aquela opção original que para o desenhista técnico não tem utilidade. Então nós vamos criar novas camadas, ou seja, layers novos, através desse comando aqui. Dê um clique com o botão esquerdo do mouse, ele abriu essa janela. Vou trazer mais para o centro para facilitar o trabalho. Veja que aqui em cima nós temos um ícone que, aproximando o cursor, ele indica a opção New Layer. A gente vai clicar aqui, botão esquerdo do mouse, e aí ele tem assim, Name, que é o nome, Layer 1. Como essa área de edição já está selecionada, vamos apenas digitar por cima a palavra que se refere ao traço fino. Então você escreve aqui fino, depois clica aqui em Color, a cor, e vamos colocar um azul claro para combinar com o traço fino. Ok. O traço fino ele é contínuo, então permanece como está. Aqui eu tenho Line Weight, que é a espessura do traço. A opção original é Default, mas nós não vamos usar a opção que é dada. Nós vamos usar uma opção personalizada. A gente clica então em cima da palavra Default e aí vai optar pela espessura de 0,30 milímetros e aí está criado então o primeiro layer.
Vamos criar mais um layer. Novamente aqui em New Layer, ele cria uma nova linha de configuração. Já que fizemos o traço fino, vamos agora então fazer o traço grosso. Vamos clicar aqui na cor e em vez de azul, vamos escolher amarelo. Ok. O traço grosso também é contínuo, porém a espessura não é 0,30. Então vamos clicar aqui e vamos mover para encontrar 0,70. Está aqui, ó. Ok. Vamos criar mais um layer. Clicando aqui em cima, New Layer. Agora vamos digitar a palavra invisível, porque esse layer vai ser usado para representar arestas invisíveis, ou seja, aquelas arestas que ficam escondidas por trás de uma face do objeto. E é muito usada na representação de vistas ortográficas, que é um assunto que vai ser trabalhado bem mais adiante. A cor que nós vamos usar aqui pode ser a cor branca. Então vamos clicar no ícone amarelo e vamos escolher a cor branca. Ok. A aresta invisível ela tem uma diferença em relação ao tipo de linha, que ela não é contínua. Então vamos clicar aqui. Veja que aqui só aparece a opção contínuo. Mas se nós clicarmos aqui em Load, nós vamos escolher uma linha que tem as características da aresta invisível. E o nome dessa linha em inglês é Hidden 2. Hidden com H, que é o passado do verbo hide, que quer dizer esconder. A aresta invisível é a aresta escondida. Então a palavra hidden em inglês seria escondido, que no caso o padrão 2 é o que mais se aproxima do que nós usamos para arestas invisíveis. Vamos então clicar, ok, e aí ele aparece aqui dentre as opções. Agora vamos novamente clicar e ok. E a espessura aqui vamos usar a mesma do traço fino, que é 0,30. Ok. E temos ainda mais alguns layers ou camadas. Então vamos criar um New Layer. Agora vamos escrever centro. Vai ser a linha de centro, que serve também como simetria, centro de círculo. Essa linha aqui, para diferenciar a cor, podemos usar um cinza claro. Vamos clicar aqui, ok. A linha de centro, ela não é padrão Hidden 2. Eu vou clicar aqui, mas ela também não é contínua. Então, novamente, eu vou procurar em Load, aqui embaixo, clique em Load, e eu vou localizar uma linha chamada ACAD ISO 10W100. Ela está por aqui, olha aqui, ACAD ISO 10W100, que é o que representa a linha de centro. Então, essa aqui é a opção que eu vou trabalhar. Clico aqui em OK. Ela está dentre as opções que eu tenho aqui, então vou clicar nela novamente e OK. E a espessura continua sendo a mesma da aresta invisível. Vamos criar mais um layer, clicando novamente aqui. Esse layer vai se chamar cotagem. Não confundam com a palavra contagem. Aqui é cotagem, que tem a ver com dimensionamento ou a representação da medida do objeto no desenho. A cor, eu vou clicar e vou escolher um verde claro. Ok. A linha de cotagem é contínua, então eu vou clicar aqui na opção, em vez de ACAD ISO 10W100, eu escolho contínua. Ok. A espessura continua sendo a mesma da linha fina. E, na verdade, a única diferença entre o layer de cotagem e o layer de traço fino, além do nome, é a cor. Mas o tipo de traço e a espessura são iguais. E por que é que nós fazemos isso? Porque facilita o trabalho na hora de identificar o que são arestas do desenho e o que são as linhas de medição do desenho. E para concluir, vamos ao último layer, New Layer, que vai ser a camada da linha de corte. Vamos escrever aqui corte. A cor podemos usar vermelho. Ok.
O tipo de traço da linha de corte, quando eu clicar aqui, eu vou escolher o mesmo que é usado para a linha de centro, que é o ACAD ISO 10W100. Então, ok. Porém, a espessura da linha de corte é a mesma do traço grosso. Então, novamente, eu vou procurar aqui 0,70. Ok. E aí temos, então, todos os layers que nós vamos usar em desenho técnico e, posteriormente, em desenho mecânico. Já está tudo pronto aqui. Basta fechar. E se nós procurarmos aqui, olha, nessa área aqui, se eu clicar aqui, aí eu já tenho como escolher qual layer eu vou usar. Então, com a configuração já pronta, nós podemos trabalhar um desenho, mas deve ser feita uma verificação inicial, que é, observe se aqui essas três opções estão com a configuração by layer. Por quê? Porque se elas não estiverem na opção by layer, elas não vão apresentar o traço de acordo com o layer que você está usando. Então é importante sempre verificar se essas opções estão marcadas by layer para a cor do traço, para a espessura do traço e para o tipo de traço. E aqui abaixo sempre confira se o ortho está ativado e o Object Snap também. Vamos então agora desenhar a folha no formato A4. O formato A4 é o padrão mais usado na apresentação convencional de desenhos porque se aproxima muito do tamanho do chamado papel ofício. E o formato A4 ele pode ser trabalhado tanto em modo paisagem como em modo retrato. Nós vamos fazer os dois tipos de folha A4 e vamos salvar o arquivo para posteriormente usarmos na produção de qualquer outro desenho. Então vamos fazer primeiro aqui a folha A4 no modo retrato. Eu vou escolher aqui o layer fino para fazer apenas a linha de corte da folha. Depois teremos as margens da folha e a legenda. E agora vamos clicar no comando Line. Quando você trouxer o cursor para uma posição em que você possa acompanhar bem o desenho, você pode agora clicar novamente, apenas um clique, e você vai trazer o cursor para o lado direito e vai digitar 210, que é a medida da largura da folha A4. Então eu vou digitar aqui no teclado 210, Enter, e não clico nada por enquanto. Se eu mover o cursor para baixo, veja que ele não acompanha. Mas se eu trouxer mais para cá, ele faz o giro aqui. Significa que a medida 210 que eu coloquei, ela está apenas desse tamanho aqui. Então, se você movimenta o cursor, vai chegar a um ponto em que você vai observar o tamanho da medida que você digitou. Como está muito pequeno, eu vou girar o scroll do mouse, eu vou girar. Se ele sair da tela, você aperta o botão do scroll do mouse, mantém apertado, traz para baixo, solta. Veja, eu vou girar novamente. Então, você mantém o botão apertado e pode mover a tela. Então agora vamos continuar o desenho. Veja que você não vai clicar nada por enquanto. Você apenas movimenta o cursor, digita agora a outra medida, que é 297, ou seja, 297, Enter. E aí você traz para o lado esquerdo, lembrando, sem clicar nada. Se clicar, já erra o desenho. Se você, sem querer, clicar aqui no meio, na hora que você colocou a medida em algum outro lugar, o seu desenho vai ficar com a dimensão errada se você clicar e digitar em seguida. Então você só clicou para iniciar, o resto você vai digitando valores e apertando Enter. Vou entrar com a outra medida que é 210 novamente, 210, Enter. E agora sim, eu vou clicar lá em cima. Quando eu chegar aqui, eu vou dar um zoom aqui. Ele vai mostrar que existe aqui o endpoint, que foi uma opção marcada no Object Snap lá no início. Então eu vou clicar aqui
e aperto a tecla ESC no teclado, ó, ESC, sair do comando. Se você apertar Enter também resolve, mas normalmente eu recomendo que se use ESC para sair de qualquer comando. Então vejam que aqui eu tenho uma folha A4 com as medidas de 210 por 297. Mas a folha A4 possui margens, e a medida dessas margens é de 7 milímetros acima, 7 à direita, 7 abaixo e 25 à esquerda. E um comando que pode facilitar muito esse trabalho de fazer a margem é esse comando aqui, Offset. Você clica com o botão esquerdo nele e ele vai mostrar lá embaixo, na linha de comando, a informação que você deve colocar. Em inglês está escrito Specifique a distância Offset. Offset seria uma linha paralela, seja qual for o formato que ela tiver. Aqui você vai entrar, no caso, com a distância de 7 milímetros. Então aqui eu clico na linha de comando e digito 7, aperto Enter. E agora eu vou então para a linha que eu quero criar paralelamente. Veja, eu vou clicar aqui em cima e eu venho para dentro da folha e clico. Clico aqui ao lado direito, trago o cursor para dentro da folha, clico novamente. Veja só, eu vou dar um zoom aqui, olha. Eu vou clicar aqui embaixo, jogo para dentro da folha e clico novamente. E aperto o ESC para sair do comando. Então eu criei aqui as margens da folha. Ok. À esquerda a margem é de 25 milímetros. Então eu vou aqui clicar novamente em Offset. Ele vai pedir aqui a medida. E eu vou então clicar no espaço da medida e coloco 25. Enter. E então eu clico na linha da esquerda, jogo para dentro e clico novamente. Vejam aí que eu tenho então as margens do papel já preparadas para o desenho. Mas tem dois pequenos detalhes. Primeiro, que as margens não se cruzam, elas param na interseção. E segundo, que as margens devem ter traço grosso. Então eu deixei o traço fino apenas para a linha de corte da folha, mas para a margem eu vou usar traço grosso. Então vamos resolver o problema da espessura do traço e depois vamos limpar o excesso de traços aqui. Veja uma coisa interessante. No AutoCAD, se você seleciona, digamos, daqui da esquerda, dou apenas um clique com o botão esquerdo, solto aqui o botão, abro aqui a janela e clico novamente. Veja que tudo que estava dentro da área de seleção é selecionado. Eu vou apertar ESC e vou mostrar aqui uma coisa interessante. Veja que a seleção é feita sempre clicando-se em um ponto, abre-se a seleção e clica-se em outro ponto, ok? Nunca faça a seleção apertando o botão de seleção, porque aí acontece isso aqui, olha. Essa situação indesejável. Então, uma coisa interessante é observar aqui. Quando a seleção é feita da esquerda para a direita, só entra na seleção tudo que estiver completamente envolvido pela área de seleção. Eu vou apertar ESC agora. Mas quando a seleção é feita da direita para a esquerda, basta tocar na linha que a seleção é feita. Entenderam? Então, se eu quiser selecionar determinadas partes e outras não, é bom lembrar que quando você seleciona da esquerda para a direita, só vai ser selecionado se o elemento estiver totalmente incluído na área de seleção. Mas se a seleção for feita da direita para a esquerda, basta tocar na linha para selecionar. Então eu vou dar ESC e vou mostrar aqui o que eu quero fazer. Eu vou selecionar da direita para a esquerda essas duas linhas aqui. Veja. Eu abri aqui uma seleção. Vou aproveitar aqui esse outro lado. Ó. Eu vou clicar aqui da direita para a esquerda. Aqui embaixo vamos selecionar
somente essa linha daqui. E nós temos então as 4 linhas das margens selecionadas. Aí eu posso agora vir aqui em Layer e mudar a opção para traço grosso. ESC. E aí eu tenho então agora as margens desenhadas com traço grosso. Veja que aqui esse Line Weight, se eu desativar, ele não mostra a espessura do traço. Então é interessante mantê-lo ativado para facilitar a identificação dessa espessura. Mas como é que nós vamos limpar aqui o desenho? Podemos usar o comando Trim, que é esse comando. Você clica nele, imediatamente após clicar, você aperta Enter. Pronto, apertou. Agora basta clicar em cima das linhas que você quer remover e aí você vai cortar o excesso do traço. Olha. Basta fazer isso aqui. Ó. Eu vou movendo aqui. Veja que eu estou movendo. Enquanto eu uso o comando, eu posso mover. Posso dar o zoom para lá, para cá. Eu clico aqui onde eu quero cortar. O trim só é usado para cortar excesso de traço. Ele não apaga, ele corta. Ó. Ele cortou aqui o excesso. Terminando, eu posso apertar a tecla ESC para sair do comando. E agora vamos fazer aqui a legenda. Essa legenda mede 30 de altura e 90 de largura. Então eu posso usar Offset aqui. Clicando em Offset, digito 30, lá embaixo na linha de comando, coloco 30, Enter. E eu vou clicar então na linha da margem inferior e jogo para cima. Ok. E novamente eu clico em Offset e coloco aqui embaixo na linha de comando a medida 90, Enter, e clico na linha da margem à direita e jogo para dentro da folha. Então vejam que agora eu tenho o quadro da legenda e aqui está sobrando traços. O que eu vou usar? Trim. Clique em Trim, aperta Enter. E aí você vai clicar em cima da linha ou até selecionar, tanto faz. ESC. A legenda então tem o seu quadro pronto. Mas a legenda possui divisões internas. Temos 5 divisões na horizontal, temos 3 na vertical. Portanto, se a altura é 30, para dividir em 5 partes, eu usaria uma distância de 6 milímetros. Então eu venho novamente aqui para Offset, clico. Aqui embaixo eu coloco a medida 6, Enter. E então eu vou fazer a divisão interna da legenda. Clico na linha de cima, clico para dentro da folha, qualquer lugar aqui dentro eu clico. Clico novamente na outra linha e clico abaixo. Novamente eu vou clicar abaixo de novo e assim até completar a divisão da legenda. Lembrando que, e vou apertar ESC, no caso da legenda, tudo que está aqui dentro vai ter traço fino. A margem não, ela vai ter traço grosso. Mas isso aqui deve ter traço fino. Então seleciono da direita para a esquerda, venho para aqui e clico em fino. Ok. Vamos à divisão agora na vertical, que são 3 divisões. Se a medida é 90, 90 por 3 vai dar 30. Então eu vou clicar em Offset. Novamente aqui embaixo eu digito 30, Enter. E aí eu vou clicar então na borda à esquerda e dentro da legenda. Clico novamente aqui para dentro da legenda. ESC. Essas linhas eu vou selecionar também para ter o layer fino. E tem mais um detalhe, que a divisão da legenda é feita com 3 linhas completas, 4 pequenas células aqui e uma célula maior aqui no canto. Então, eu poderia usar o trim para sair cortando, mas existe uma opção ainda mais simples nesse caso, que é, eu clico em cima da linha, ó, eu vou dar um clique aqui, veja que aqui existe uma extremidade azul, eu vou apenas dar um cliquezinho aqui,
e vou trazer para baixo e só vou clicar quando chegar na interseção que eu procuro, que é aqui, perpendicular, ok. Cliquei, resolvi essa parte, ESC, clico agora na outra linha, novamente clico lá na extremidade em cima, azulzinho, e trago para baixo aqui, ESC, e faço a mesma coisa aqui nessa linha, clico na extremidade à direita, trago sem clicar ainda, só vou clicar quando chegar nesse ponto aqui, e ESC. Então a divisão da legenda já está pronta. E agora vamos preencher a legenda usando o layer fino. Para preencher, vamos usar a opção Multiline Text, que é essa opção aqui. Você vai clicar aqui na letra A, traz o cursor mais ou menos por aqui, dá um cliquezinho, abre uma janela de edição, clica novamente. Se for preciso mover o texto, depois se move. E aqui nós escrevemos o nome da instituição. Se fosse uma empresa, colocaria o nome da empresa. No nosso caso é IFRN, espaço, Natal, Central, espaço. Vamos colocar o período letivo, 2021.1. E aí você vai clicar fora da área de edição. Clicando fora, o texto vai ficar aqui. Mas o texto não está muito bem centralizado. Então o que nós fazemos? Nós damos um pequeno clique no texto, e aí clicamos novamente e mantemos apertado o botão do mouse, e vamos movimentar para centralizar o texto horizontalmente e verticalmente, mais ou menos. Não precisa medir, mas só aproximadamente. E agora vamos preencher as outras linhas, novamente usando o comando Multiline Text. Clica. Nesse caso a gente vai abrir uma janela um pouquinho mais para cá, mais ou menos assim. Mas antes de digitar o texto, nós vamos mudar o tamanho da fonte, porque no primeiro texto foi usado um tamanho 2,5, aqui em cima a gente vê. Só que aqui no caso das outras linhas, a gente vai usar uma fonte de tamanho um pouco menor. E nesse caso eu posso então selecionar o 2,5 e por cima desse valor digitar 1,8 e aperto Enter. Automaticamente ele muda o tamanho da fonte aqui. Então eu posso colocar aluno, abre parênteses, aluna, 2 pontos. No caso, se colocaria o nome do aluno e a turma. E então clicaria aqui do lado de fora. Veja que o texto tem uma fonte menor, mas eu vou ainda clicar em cima do texto. Clico novamente, mantenho o botão apertado do mouse e vou movimentá-lo para ficar mais ou menos centralizado verticalmente e um pouquinho próximo à esquerda, não tão próximo assim, mais ou menos aqui está bom. E assim continuamos. Para fazer mais uma linha, clicamos em Multiline Text, abrimos aqui uma janela, como já foi feito antes, mais ou menos aqui. A fonte que nós vamos usar é 1,8, então eu vou escolher aqui, olha, veja aqui em cima, eu vou clicar em 1,8 e agora eu escrevo tema, 2 pontos. Vou colocar o tema do primeiro trabalho que nós vamos fazer. Posteriormente esse tema vai mudar de nome, mas vamos escrever então figura plana. Clico aqui fora. Novamente clico no texto, clico e arrasto para uma posição centralizada. Seguindo o mesmo procedimento, vamos fazer então o preenchimento dos demais espaços usando o Multiline Text. Abre aqui uma janelinha, novamente seleciono o tamanho que é 1,8, coloco data, 2 pontos, vamos colocar aqui 01, 06, 2021, clico aqui fora, novamente eu vou clicar então no texto,
e trazer para centralizar melhor verticalmente e alinhar também à esquerda. Aqui. Ok. Crio um novo texto aqui, Multiline Text. Está aqui para cá. Fique atento ao tamanho da fonte, que é 1.8. Digito ESC, ponto, dois pontos, espaço, 1/1. Clico aqui fora. Novamente clico no texto. Clico e arrasto para a posição centralizada. E o que quer dizer ESC, ponto, dois pontos, 1/1? Isso aqui é a abreviatura de escala. A escala do desenho, que é 1/1. Significa que o desenho tem essa proporção com relação ao objeto. Observem que em todo o texto, após dois pontos, existe espaçamento. Nunca coloque o texto colado com dois pontos. Você escreve, dois pontos, espaço, sempre tendo esse cuidado. Aqui vamos escrever então, novamente, abrindo Multiline Text. Verifique o tamanho da fonte, que é 1.8. Digitamos resp, ponto, dois pontos. Clico aqui fora. Clico novamente. Clico e arrasto até o ponto que eu centralizo aqui o texto, deixando o espaço à direita. Isso aqui significa o responsável pelo desenho ou pelo projeto. Então é um espaço destinado a uma abreviatura, portanto fica em branco essa parte aqui. Assim como o que vem abaixo, que eu vou escrever agora, usando fonte 1.8, eu escrevo 10, ponto, dois pontos, clico aqui fora. Vou arrastar só um pouquinho para a direita para ficar mais centralizado em relação ao outro. E aqui seria o desenhista. Então aqui novamente um espaço para a rubrica. E para concluir a legenda, falta apenas o número que é escrito aqui. Esse número é sequencial. Por exemplo, se um projeto é feito em 6 folhas, a numeração vai ser 1/6, 2/6, 3/6 e assim por diante. Então aqui eu posso colocar apenas a título de exemplo 1/5, digamos. Só que a fonte vai ser de tamanho 7. Então eu vou clicar em Multiline Text. Abro aqui uma janela. No tamanho eu vou selecionar e colocar 7. Enter. E aí eu digito 1/5 como exemplo. Clico aqui fora. Eu vou centralizar esse texto, trazer ele para cá um pouquinho, para ficar mais centralizado. Ok. Pronto, então temos aí uma folha A4 pronta. E como eu havia mencionado antes, nós vamos produzir duas folhas A4. Uma no modo retrato, que é essa daqui, a outra no modo paisagem. Qual é a melhor maneira de fazer isso? Vamos copiar apenas a folha A4, sem a legenda. A legenda a gente copia depois. E vamos trazer aqui para o lado. Como é que eu copio? Eu vou clicar em Copy aqui em cima. E eu seleciono apenas o que eu quero. Essas linhas aqui e essas aqui. Veja que a legenda ficou de fora. Depois que eu selecionei, aperto Enter, clico em um ponto qualquer e trago aqui para o lado. ESC, OK. Então agora eu vou rotacionar essa folha de modo que a margem maior fique acima. E como é que eu rotaciono esse desenho? Eu venho aqui em Rotate, esse comando, clico. Seleciono o desenho da folha, aperto Enter, posso clicar em qualquer ponto aqui no meio da folha e eu vou girando até aparecer a posição que eu quero, que é essa daqui, a margem maior em cima, porque se eu fizer ao contrário, a margem ficaria abaixo. Eu vou girando aqui, conforme eu giro, aí aparece a opção que eu vou querer, que é essa daqui. Clico,
Ok. Então eu tenho aí uma folha A4 no modo retrato, outra folha no modo paisagem. Quando se vai fazer um desenho, escolhe-se qual delas vai ser usada e apaga-se a outra. Mas falta colocar a legenda. Vamos dar um zoom aqui e vamos copiar essa legenda para a folha A4 aqui, ao lado. Como é que eu faço isso? Eu clico em Copy. Veja, eu vou clicar aqui acima do traço e vou abrir uma janela até aqui, pegando tudo o que interessa, ou seja, só a legenda. Não me interessa a margem da folha. A margem já tenho lá na outra folha. Eu vou clicar aqui para fazer a seleção. Eu confirmo apertando Enter. Veja o que pede aqui a linha de comando. Ó. Especifique ponto base. Ó. Base point é ponto base. O ponto base seria uma referência para eu copiar a legenda na outra folha. Então o melhor ponto base é esse canto daqui, ó, o canto da margem da folha. Eu clico aqui e eu vou trazer, eu vou dar um zoom aqui para diminuir. E eu vou procurar o outro canto. Quando eu chegar no outro canto aqui, não importa se o desenho aparece lá embaixo. Na hora que eu clicar aqui, ele leva e eu aperto ESC e sair do comando. Então vejam que aqui nós temos as duas folhas no formato A4, modo retrato, modo paisagem, com a legenda pronta. Caso seja necessário editar a legenda, é só clicar em cima do texto. Por exemplo, suponhamos que eu queira mudar a data aqui. Eu clico aqui duas vezes, ele abre a janela, eu venho para cá, seleciono o que eu quero mudar, clico fora e eu posso fazer a edição em qualquer texto que eu queira. Com as duas folhas prontas, vamos então agora salvar esse arquivo para que ele possa ser usado sempre que necessário. Como é que se faz isso? Você vem aqui, clica nesse ícone, clica aqui em Save As. Então aqui no nome do arquivo, você pode selecionar e escrever o seu nome. Eu vou colocar no caso como exemplo, fulano de tal, traço, folhas A4. Veja em qual pasta você vai salvar o arquivo, para não se atrapalhar depois, quando quiser localizar. E aí eu clico em Save. Então vejam que o arquivo foi salvo com o seu nome, no caso o nome do aluno. Aqui eu coloquei o exemplo, fulano de tal, folhas A4. Se eu fechar aqui, o AutoCAD volta àquela tela inicial, onde você vai encontrar, inclusive, a opção para trabalhar esse arquivo que foi feito agora. Ou caso você queira localizar algum outro arquivo, você pode vir aqui em Open Files e procurar. Digamos, se você quiser localizar qualquer outro desenho, você procura na pasta em que ele se encontra, ok? Mas aqui, como a gente já tem o arquivo salvo, e eu coloquei esse nome, vamos trabalhar como se fôssemos fazer um desenho novo. Digamos que você iniciou o AutoCAD, ele mostra essa tela, você clicaria aqui e então abre o arquivo. Assim que você abrir o arquivo, pense o seguinte: se você vai trabalhar um desenho novo que vai usar uma das folhas A4, você vai escolher aqui, você vai usar, vai apagar a outra folha, mas antes é bom já salvar o arquivo com outro nome para que você sempre tenha à sua disposição esse arquivo original, que sempre você vai abri-lo para usar em qualquer desenho. Então, antes de iniciar o trabalho, eu novamente venho para cá, clico aqui no ícone e eu procuro Save As e eu vou agora salvar com outro nome para que o arquivo original fique preservado. Então, fulano de tal, colocar aqui desenho 1, um exemplo. Pronto, eu salvo. Isso significa que aquelas folhas A4 estão protegidas para que você possa usá-las sempre que precisar. E agora você está em outro desenho
que tem o seu nome, aqui como eu falei é um exemplo, desenho 1. Digamos que eu vou usar a folha no modo paisagem, não vou querer o modo retrato, então eu seleciono a folha em modo retrato, deleto, e eu vou trabalhar apenas com essa folha aqui. Suponhamos que eu queira desenhar uma figura plana que eu já separei para colar nessa área daqui, que seria essa figura. Veja que aqui é apenas um polígono irregular, cada vértice representado por uma letra, A, B, C, D, E, F, G, H, I, e as medidas aqui são dadas de modo a possibilitar a construção do desenho. Então, sempre que nós vamos desenhar uma figura plana, é importante observar o tipo de traço, que no nosso caso vai ser traço grosso. Vou colocar aqui, traço grosso. Verifique se aqui está tudo by layer. Ok. Verifique lá embaixo, o orto está ativado, tem que estar orto. Objeto Snap ativado. Espessura de traço também vai aparecer. E aí a gente vai construir essa figura para colocar na folha e salvá-la para encerrar o nosso trabalho. Vamos iniciar pela letra A. Então, vou clicar em Line, clico em um ponto qualquer aqui, clico, solto, trago aqui para a direita, digito 75, Enter, subo, digito 13, Enter, venho para a esquerda, 50, Enter, subo com 25, Enter, volto com 25, Enter, subo novamente com 25, Enter. Aí aqui temos um pequeno detalhe, que existe aqui uma rampa em que a base mede 15 e a altura também mede 15. E nós não temos o ângulo, e mesmo que tivéssemos, a maneira mais fácil de resolver isso seria construir a base e a altura de acordo com as medidas que são dadas, e depois a gente remove essas linhas para fazer a aresta inclinada. Então eu vou aqui digitar 15 horizontalmente, subo com 15, que é a altura, aí eu passo para cá com 35, Enter, e clico lá embaixo para completar. ESC. E aqui exatamente onde falta a aresta inclinada, eu posso clicar em Line novamente, clico neste ponto, venho para cá, clico no outro ponto, ESC, seleciono essas duas linhas aqui, deleto, e agora eu vou mover o desenho para a folha. Sempre que a gente vai mover um desenho, é bom desativar o orto, porque ele atrapalha na hora do movimento. Então eu desativei o orto, eu venho aqui em Move, seleciono aqui o desenho, clico, aperto Enter, clico em um ponto qualquer e trago para dentro da folha. Veja que é sempre bom trabalhar primeiro fora da folha e depois coloco o desenho na folha. Vamos centralizar mais ou menos aqui assim. Ok. Eu vou apagar esse desenho que serviu apenas para orientar o trabalho. Seleciono, Delete. E aqui eu estou com a folha A4, com a legenda, figura plana, com o exercício de hoje. Espero que tenham acompanhado. Tentem fazer passo a passo, seguindo as orientações. Até breve.